Dando sequência ao nosso curso de Física 3, na nossa aula de hoje nós vamos ver o último tópico do curso de FSC 5113, segundo o respectivo programa da disciplina. Este tópico é Lei de Faraday e Indução Eletromagnética. Para introduzir esse assunto, nós vamos então utilizar um diagrama que sintetiza um conjunto enorme de experimentos realizados na primeira porção do século XIX por parte de um dos físicos mais proeminentes da história, um dos pais do eletromagnetismo, Michael Faraday, esse é o nome, e eu recomendo fortemente quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre ciência, que estude a vida de Michael Faraday, que por si só já é um tópico extremamente interessante. Se hoje nós falamos sobre campo elétrico, campo magnético, Faraday tem uma grande contribuição na introdução desses conceitos. Por ora, eu convido os senhores, então, a raciocinar com o esquema que nós vamos discutir agora aqui no quadro. Esses experimentos, eles foram feitos por base no ano de 1830, 1831, alguns anos antes, eles já estavam começando a ser desenvolvidos, e, em essência, o que Faraday observou experimentalmente pode ser classificado nesses 3 experimentos que nós vamos discutir agora. Primeiro tipo de experimento. Faraday pegou uma certa região do espaço e construiu, montou uma configuração de campo magnético. O campo magnético, sendo uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Observe que eu desenhei um quadrado e uma região listrada, simplesmente para dizer que o campo magnético está nessa região do espaço e que nesta região do espaço ele está fixo. Ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido e é isso, ele não muda, ok? Além desta região do espaço, onde ele tem um campo magnético que está fixo, Faraday considerou uma espira de fio condutor. É um fio condutor em que ele literalmente uniu para formar um sistema contínuo, ou seja, não existe um buraco aqui, é um fio. Faraday, então, colocou essa espira de fio condutor, observe que nós denotamos aqui por R o seu elemento resistivo, colocou essa espira na região onde existe o campo magnético, e o que Faraday fez foi puxar a espira com uma certa velocidade V. O que Faraday observou ao realizar esse tipo de experimento? Que aparecia na espira uma dada corrente I. Você que eventualmente já estudou lei de indução, campos elétricos induzidos, pode estar se preocupando com o sentido da corrente que eu estou desenhando aqui neste diagrama. Nesse momento eu peço a você que não se preocupe, eu não estou preocupado em desenhar o sentido real dessa corrente induzida, eu estou preocupado em construir uma visão onde você entenda o princípio do experimento que está sendo realizado aqui. O campo magnético está fixo e a espira translada. O que se observa? Surge uma corrente I na espira. É isso que se observa. Bem, Faraday não ficou satisfeito com esse primeiro conjunto de experimentos e desenvolveu então um novo conjunto, fazendo aquilo que se faz muito em ciência. Se num dado experimento eu tenho uma causa e obtenho um certo efeito, eu agora faço a pergunta inversa. O que antes era efeito, eu uso como causa e vejo o que acontece. No primeiro experimento, o campo magnético era fixo e a espira transladava. No segundo tipo de experimento, a espira permanece fixa. Simplesmente o sujeito tem o seu fio condutor, a sua espira condutora, mantém ela fixa no espaço. E esta região do espaço,
onde ele tinha o campo magnético, vamos ter na cabeça a ideia de que ele está usando o mesmo campo magnético do primeiro tipo de experimento, foi montado agora em cima de uma base móvel, um trilho, um carrinho ou coisa que assim o valha, de tal forma que ele consegue transladar o conjunto inteiro pelo espaço. No segundo tipo de experimento, portanto, o campo magnético translada, ou seja, é a situação inversa do primeiro experimento. Agora, quem fica fixo é a espira, quem se movimenta no espaço é o campo magnético, e o que se observa na nossa espira condutora? Aparece uma corrente elétrica novamente. Não é algo exatamente tão trivial de imaginar, porque eu convido os senhores a um nível de raciocínio extremamente simples. Até então, sob que condições você imaginaria que apareceria uma corrente nessa espira? Somente se eu pegasse a minha espira e conectasse nessa espira uma bateria, uma fonte de força eletromotriz com terminais positivo e negativo, gerando uma diferença de potencial e, portanto, gerando uma corrente de condução no meu sistema. Observe que a espira que está no experimento 2, que é similar à espira que está no experimento 1, não possui nenhuma bateria ou fonte de força eletromotriz em sua estrutura. Qual é a origem dessa corrente que está aqui aparecendo? Essa pergunta não tem uma resposta trivial. Ainda foi realizado um terceiro tipo de experimento que trouxe mais luz para responder essa pergunta fundamental. Nesse terceiro tipo de experimento, o campo magnético permanece fixo no espaço. A espira permanece fixa. Mas, sendo o campo magnético uma grandeza vetorial, ele possui módulo, ele possui direção, ele possui sentido. O que Faraday fez no terceiro tipo de experimento pode ser diagramaticamente representado pela estrutura que eu estou tentando fazer aqui. O campo magnético variou de intensidade no tempo, ou seja, o campo magnético, dada a sua orientação no espaço, teve uma orientação fixa e simplesmente você fez variar sua magnitude. Adivinha o que aconteceu? Quando o campo magnético variou sua intensidade no tempo, uma corrente elétrica apareceu na espira. A pergunta é: qual é a origem do fenômeno? Por que aparece uma corrente na espira? Nós temos aqui 3 experimentos que sintetizam o que Faraday observou. Você poderia imaginar então um quarto experimento. Nós temos o mesmo campo magnético que tínhamos antes, nós temos a mesma espira. E observe a configuração que nós vamos começar utilizando para raciocinar sobre de onde vem a corrente elétrica registrada na espira nos 3 experimentos anteriores. Se nesta configuração você transladar a espira e mantiver o campo magnético fixo, qual é a corrente que você vai registrar na sua espira? Eu garanto para você, será 0. Se agora você mantiver a espira fixa e transladar o campo magnético, qual é a corrente que você vai registrar na espira? 0. E finalmente, se você variar a intensidade do campo magnético, nesta configuração, qual é a corrente que você registrará na sua espira? 0. Diante desse quarto experimento, a gente obtém uma luz sobre o que gera esta corrente elétrica. Como esta corrente que apareceu no experimento 1, ou no experimento 2, ou no experimento 3, não foi gerada por uma bateria, nós somos absurdamente convidados a raciocinar com o fato de que a origem desta corrente elétrica está intimamente ligada
a esta região do espaço em que o campo magnético de alguma forma atravessa a região delimitada pelo contorno da espira. Observe que esta região existe no experimento 1, existe no experimento 2 e claramente também existe no experimento 3. Mas agora nós temos que nos ocupar com outro nível de raciocínio. Se eu simplesmente tivesse colocado a minha espira e o meu campo magnético e tivesse mantido a espira fixa também, que corrente apareceria aqui? Nenhuma. Quando você puxa a espira, ou seja, coloca a espira em translação, o que está variando? Claramente não é difícil imaginar que é justamente essa região achurada em roxo, a região que o campo magnético atravessa em relação à área da espira. Observe que isto acontece exatamente no experimento 2 também, só que por um efeito simplesmente contrário, ou seja, a espira está fixa e é o campo magnético que translada. Esta área vai variar, esta área onde você tem um campo magnético superposto à região definida pelo contorno da espira. E por fim, observe que aqui você não tem translação. E esse é um ponto muito importante, porque se você simplesmente varia a intensidade do campo, a área permanece fixa, mas o número de linhas de campo magnético que atravessam essa região é claramente uma quantidade que varia no tempo. Portanto, matematicamente, corrente só pode existir se existe uma força eletromotriz que eu vou chamar de epsilon. Ok? Esta região do espaço, onde eu tenho campo magnético atravessando a região definida pelo contorno da espira, eu consigo caracterizá-la por uma grandeza que nós já temos uma grande intimidade no nosso curso. É o fluxo de um campo vetorial, e em especial o fluxo do campo magnético que atravessa essa região onde eu tenho a superposição da região definida pelo contorno da espira com a região onde tem campo magnético. Eu vou definir isso como um fluxo de campo magnético dada pela integral do campo magnético ao longo da superfície S, onde vou deixar implícito que S está associada à área da própria espira, porque como nós vimos no experimento 4, a área que interessa é a área definida pelo contorno da espira, né? Então, vamos simplesmente dizer aqui, espira. Se eu escrever que epsilon é proporcional ao fluxo de campo magnético, eu estarei incorrendo em erro, porque como nós acabamos de ilustrar, se a minha espira permanecer fixa e o meu campo magnético permanecer fixo, embora haja uma área de superposição, eu não vou observar corrente alguma na minha espira. O que eu preciso ver para observar corrente é variação de fluxo de campo magnético, seja por intensidade do campo ou por variação da área em que esse campo está superpondo com a espira. Logo, a equação que caracteriza o fenômeno de indução eletromagnética é essa que nós estamos colocando aqui no quadro. Você observará uma força eletromotriz epsilon que gera corrente na espira, se houver variação temporal do fluxo de campo magnético na região definida pelo contorno da minha espira. Observe que eu não botei um igual, eu botei um aproximado aqui, para simplesmente estabelecer o que? A relação causa-efeito. Se eu tiver uma região onde eu tenho um material condutor, um contorno fechado que define uma região no espaço, se o
fluxo de campo magnético variar no tempo nesta região do espaço, eu terei uma força eletromotriz. E é esse o raciocínio-chave associado à chamada lei de Faraday. Na sequência, nós vamos agora trabalhar esta equação para conseguir estabelecer a sua forma definitiva, a sua forma real que nós vamos utilizá-la. Ainda existe um ajuste que nós precisamos fazer aqui e ele é extremamente importante para uma boa compreensão de como se aplica a lei de Faraday, em especial de como se visualiza o processo de indução e de corrente induzida. Bem, apresentado o esquema que nos permite entender a essência do que vem a ser o fenômeno de indução eletromagnética, nós vamos agora discutir um ponto muito relevante. Você já sabe que se o fluxo de campo magnético variar na região definida pelo contorno de uma espira, surgirá uma corrente nesta mesma espira. A pergunta que nós desejamos trabalhar agora é: qual é o sentido da corrente induzida? Induzida, obviamente, significa que ela não é gerada por uma bateria, ela é gerada por uma variação de fluxo de campo magnético na região definida pela mesma. Para responder essa pergunta, nós vamos considerar uma espira circular de raio R, fixa no espaço, feita de material condutor, obviamente. Nós temos aqui em linha cheia a parte da frente da espira, né? É como se nós estivéssemos enxergando ela de perfil aqui na região do quadro. Aqui está o eixo Z. E a ideia toda é: existe uma parte dessa espira que está na região fora do quadro e outra que está dentro do quadro. Em linha tracejada, eu estou tentando desenhar a região de trás, a que está dentro do quadro, e em linha cheia, justamente a porção da nossa espira que está fora do plano do quadro, né? Fora desse plano que corta a espira no meio. O experimento que nós desejamos conduzir para responder essa pergunta é essencialmente o seguinte: nós vamos considerar um magneto. Esse magneto tem forma cilíndrica para facilitar nossa visualização, e nós o orientamos de tal forma que nós colocamos de frente para a espira o polo norte e, obviamente, o polo sul encontra-se no sentido contrário. Nós vamos, então, ao longo do eixo da espira, para facilitar a visualização, empurrar esse magneto para dentro da espira. Este magneto, como nós sabemos, gera em suas vizinhanças um campo magnético. E este campo magnético pode ser caracterizado por suas linhas de campo. Como nós sabemos, as linhas de campo magnético emanam do polo norte e convergem para o polo sul. Ok? Então, à medida que o nosso magneto for penetrando a região definida pelo contorno da espira, o fluxo de campo magnético através da mesma variará e a gente espera então que vai aparecer uma corrente. Eu ainda não sei como vai ser o sentido dessa corrente. É isso que nós queremos discutir. E no nosso segundo frame, nós temos uma réplica do primeiro experimento, porque a ideia é exatamente essa, só que aqui nós vamos chutar o sentido contrário da corrente e vamos então buscar visualizar o que acontece se nós tivermos um sentido de corrente induzida diferente do primeiro. Então, novamente, nós temos aqui o nosso magneto, aqui estão as suas linhas de campo, e então nós vamos proceder à análise. Primeira possibilidade: se nós estivermos enxergando o experimento a partir dessa perspectiva, a primeira possibilidade é que essa corrente esteja desenvolvendo um sentido anti-horário. Isso corresponde no nosso diagrama a ter este sentido da corrente induzida que eu ora estou tentando colocar aqui no quadro. Se eu agora olhar isto no segundo esquema, aqui estará o nosso observador. Se ele estiver enxergando o experimento daqui,
Agora, se eu coloquei corrente no sentido anti-horário, eu vou chutar que a corrente deverá aparecer no sentido horário. Então, neste caso, corrente no sentido horário. Neste segundo caso, corrente no sentido anti-horário. Claramente é impossível que ambas as possibilidades estejam simultaneamente corretas. Apenas uma delas é correta. Para descobrir qual dessas possibilidades é correta, nós lembramos o estudo que é feito a respeito do campo magnético gerado por uma espira de corrente circular. Nós sabemos que se você tiver uma espira de corrente, percorrida por uma corrente no sentido que ora nós colocamos aqui no quadro, vamos facilitar e visualizar a situação como se ela fosse observada então por um sujeito que vê a espira de cima. Ele veria a corrente realizando um movimento no sentido anti-horário. Você descobre que esta corrente elétrica gera um campo magnético no espaço. E este campo magnético você pode inferir qual é a sua direção e sentido simplesmente utilizando a regra da mão direita. Você vai colocar o seu dedão no sentido da corrente e você sabe que o campo magnético circula a corrente. Isto significa que esse é basicamente o perfil das linhas de campo que você espera gerado por uma espira de corrente circular. Novamente, o campo magnético estará saindo na parte de cima da nossa espira e entrando na parte de baixo da mesma. Como nós sabemos, o campo magnético emana do polo norte e converge para o polo sul. Então, a configuração de uma espira circular de corrente é tal que, se eu esquecer que eu tenho aqui uma espira, na região de cima eu tenho algo similar a um polo norte, na região de baixo da espira, algo similar a um polo sul. Nós agora vamos vamos adaptar essa linguagem para o nosso experimento específico. O que está acontecendo aqui? Nós estamos arbitrando que este é o sentido da corrente. Isto significa que na parte de trás da nossa espira, as linhas de campo magnético estarão entrando, enquanto na parte da frente, as linhas de campo magnético estarão saindo. Portanto, aqui eu tenho um polo sul e aqui eu tenho algo similar a um polo norte. Claramente, se eu agora repetir este raciocínio para a situação em que eu arbitro, eu chuto, a ideia de que a corrente estará no sentido horário, as linhas de campo que nós teremos estarão no sentido contrário a que eu observei. Então, nesta situação, colocando o meu dedão no sentido da corrente, na parte da frente, as linhas de campo magnético estão entrando, na parte de trás, as linhas de campo magnético estão saindo. Então, eu vou ter um polo norte na parte de trás da minha espira e vou ter um polo sul na parte da frente da minha espira. À medida que o agente externo empurra o magneto em direção ao centro da espira, com o polo norte direcionado justamente para a frente da espira, ele vai encarar um polo norte gerado pela corrente induzida. Isto significa que o nosso agente externo vai ter que gastar energia para empurrar esse magneto em direção ao eixo da espira. Observe que, em contraste, na segunda possibilidade, à medida que o nosso agente externo empurra o magneto, a corrente induzida que aparece na espira gera um polo sul de frente para um polo norte, e o magnetismo básico que nós acabamos de ver no nosso curso nos diz que essa interação será atrativa. Portanto, seria similar a imaginar que o nosso agente externo simplesmente começa a empurrar esse magneto e a própria espira, devido à corrente que surgirá, vai sugar o magneto para a região central
Este caso não é observado experimentalmente, não é o correto. Você ainda pode argumentar que outro nível de raciocínio me leva a concluir que este será o sentido da corrente induzida. Esta corrente induzida é movimento de cargas. Estas cargas precisam ser colocadas em movimento ao custo da energia de alguém. Caso elas não entraram em movimento em nome do amor. Se isto é assim, o agente externo, quando ele empurra, expira, ele faz algo similar, não igual, ao papel que a bateria faz lá no nosso circuito. Ele fornece a energia que mais tarde torna-se a fonte de força eletromotriz que coloca o circuito padrão que nós já conhecemos em movimento. Em outras palavras, a energia que colocará essas cargas em movimento vem da energia que o agente externo realiza para deslocar esse magneto. O que você tem aqui é o fenômeno de conservação de energia. Se eu não tiver magneto penetrando na região da espira, não surgirá corrente induzida. Portanto, o agente externo coloca o magneto em movimento. Estas linhas de campo magnético vão penetrar na região definida pelo contorno da espira, e o sentido da corrente induzida, atenção, é tal que ela se opõe à variação do fluxo de campo magnético na região da espira. Em outras palavras, se eu empurrar um polo norte, o sentido da corrente é tal que deve aparecer um polo norte aqui. Se eu agora puxar e não empurrar o meu magneto, o polo norte estará se afastando, o sentido da corrente induzida vai trocar e vai gerar um polo sul aqui na frente. Ele vai sempre se opor à variação de fluxo magnético na região definida pelo contorno da espira. Como é que eu matematizo esta ideia? No nosso último frame de gravação, nós falamos, eu tenho uma força eletromotriz epsilon, que é o que coloca estas cargas em movimento, e colocamos aqui um aproximadamente igual à variação de fluxo de campo magnético no tempo. Observe que se eu deixar esta equação aqui, dá o que, com esta forma, eu estou dizendo literalmente que a força eletromotriz é diretamente proporcional à variação de fluxo de campo magnético. A ideia de que a corrente induzida se opõe à variação de fluxo é matematicamente incorporada, inserindo um sinal negativo na frente desta derivada. Esse sinal negativo é recheado de muita física, porque, como nós acabamos de ilustrar, ele na prática representa a conservação de energia. E, neste exato momento, eu afirmo aos senhores a lei da indução de Faraday, na sua forma mais crua, mais básica, está presente no nosso quadro nesse exato momento. Como nós lemos exatamente esta expressão? A força eletromotriz induzida que eu registro em um circuito é igual ao negativo da variação de fluxo de campo magnético. Portanto, se eu tiver um fluxo que varia positivamente, a força eletromotriz atuará no sentido contrário para balançar esse trabalho que o agente externo fez e vice-versa.